a pessoa que está contando, o narrador, ele tem as mãos livres e o público está prestando atenção nesses gestos dele, porque como ele não utiliza recurso, é por meio da fala e dos gestos dele. Eu estava pesquisando algumas coisas na internet e eu vi algumas contações que usavam, por exemplo, a narrativa simples com a ajuda das mãos. Então ela utilizava ali a mão como uma forma de auxiliar na contação, na narração simples, né? Então, além de trabalhar a história na mente, o contador ele tem que se atentar também aos gestos que ele faz perante o público que ele está trabalhando, porque as crianças vão estar atentas também aos nossos gestos. A autora que a gente estava estudando, ela vai mencionar também que, por exemplo, contos de fadas, ela prefere contar por esse método. Porque é muito difícil você utilizar com a criança, você conseguir, por meio da gravura ou de ilustrações, você demonstrar a grandiosidade, por exemplo, do baile da Cinderela, ou daquela fuga dela quando tocam os sinos à meia-noite. É muito difícil você estar demonstrando isso, então é mais fácil você fazer a narração simples, para que haja um espaço para a criatividade e imaginação da criança. É isso que ela vai falar. A criança muitas vezes imagina algo muito mais, e quando se você mostra para ela a gravura ou a ilustração, ela se frustra de início, porque no imaginário dela, com a criatividade dela, ela tinha elaborado um outro castelo, e você mostrou aquilo e aquilo acaba frustrando ela. Então é um espaço que a criança tem para crescer realmente na criatividade, imaginação, na construção de cenários. Então é muito importante a gente explorar também esse método, parecendo um pouco mais difícil essa forma, né? Porque a gente não tem auxílio das coisas, então parece ser um pouco mais difícil, porque para o contador ou o mediador, o narrador, que a gente vai depois explorar esses temas também, até foi falado no vídeo um pouquinho da diferença, mas acaba dificultando um pouquinho, mas dá para levar, né? Aí aqui ela sugere alguns livros que podem ser apresentados por esse recurso, né? Ela vai colocar aqui. Então, por exemplo, nesse do Tonho, o Elefante, eu também estava dando uma pesquisada. Como é que estão vendo? Que é esse daqui, que ela vai sugerir uns materiais. A pessoa que está narrando a história, ela, no caso é um elefante que ele cai numa armadilha, ele fica preso, e aí ela vai narrando a história, o narrador vai falando, e ele está fixo num lugar só, e ele vai fazendo essa narração transmitindo uma certa aflição, porque o elefante ele está preso, e aí no momento que as crianças, ela fala que é para ajudar a puxar a corrente, para soltar, tirar o elefante dessa armadilha, então é o momento que as crianças também estão fazendo ali o movimento de puxar a corda e tal, e a hora que o narrador dá um passo, aí a plateia tem um alívio, tipo, todos levam um alívio, as crianças demonstram esse alívio, porque o elefante foi solto dessa armadilha, sabe? Então é uma estratégia que usou a narrativa simples, porque ela está contando a história, está narrando a história sem recurso nenhum, sem livro, sem nada, mas também os gestos dela também transmitem essas emoções, sensações para a criança, né? Então, a dramatização que a gente utiliza durante a contação dessa forma, ela demonstra que as crianças elas captam o enredo, como que tá acontecendo a história, a criança ela capta isso. Bom, uma outra forma de se contar é com o livro, né? Isso daí a gente já teve essa experimentação aqui, hoje de manhã. E essa forma, porque existem livros que tem as ilustrações, as ilustrações dos desenhos, as imagens falam muito mais às vezes que o texto. Então é importante você estar demonstrando isso para o seu público, né? E, por exemplo, uma das formas que ele fala que você vai... por exemplo, o narrador, ele já tem que ter estudado a história e é indicado, na verdade, que você não leia a história. Então você vai segurar o seu livro com a mão esquerda, vai abrir com a mão direita e você vai começar a contar a história e pede para que você então saiba a história de cor, vamos dizer assim, para que não haja consulta ou momentos assim que você esqueça a história, que isso daí também pode estar atrapalhando um pouquinho durante a contação. Então você vai ter que contar e mostrar as imagens, porque muitas vezes a imagem vai despertar mais, ou ela fala mais que o próprio texto, né? Outra coisa que ela diz, nessa parte, que é para evitar as observações. Eu achei legal trazer isso, porque muitas vezes a gente faz isso, pelo menos eu fazia com meu sobrinho, que é você fazer observações nas imagens para chamar a atenção da criança para algum ponto da história, alguma coisa. Olha o pé da vovó como tá, olha o pé do Aladim. E na verdade não é bom fazer isso, porque a criança ela vai acompanhando a história
você está narrando, e as imagens. E isso atrapalha ela nesse processo. Então, a criança percebe todo o contexto que se passa, tanto do que está sendo falado, com as imagens. Ela vai fazendo as associações. Então, não é bom você focar ou tirar, e fazer a criança focar em alguma coisa que você acha que é importante destacar. Isso não é uma sugestão muito boa aí para se colocar. Bom, aí ela dá também alguns livros ali. Aí, por exemplo, esse livro que eu trouxe era só para demonstrar mesmo assim, que a gente tem vários tipos de livros, por exemplo, esses com cenários, né, 3D, alguns outros livros com imagens que vão despertar muita atenção, né, então, só para demonstrar um dos livros. Ela coloca uns livros que dá para utilizar essa forma de contação. E esse outro é com gravuras. Nessa forma, utilizar essa forma de contação, esse tipo, para usar esse recurso, quando a gente tem uma história numa revista, ou a gente tem uma história com imagens muito pequenas, e que a gente vai para o nosso público infantil, para a criança é difícil a observação dos detalhes com essas imagens. Então recomenda-se que quando você for fazer uma contação com gravuras, para que você amplie essas imagens, né? Porque muitas vezes as imagens pequenas não demonstram os detalhes, e também as ilustrações, elas antecipam o acontecimento no livro. Então é ideal que você faça só a gravura, e aí você vai contando a história e passando as gravuras, né? E aí eu trouxe para exemplificar rapidinho aqui uma das histórias que a gente fez aqui no PET, que utiliza essa gravura. Então a gente pegou o livro do Menino Maluquinho e as gravuras eram pequenas e nós queríamos fazer esse tipo de contação. Então nós fizemos a ampliação, ela até fala no livro que você pode fazer por meio de cartolinas, que foi o caso que a gente fez aqui, papel, foi pintura, foi os objetos, pintura e mais algumas coisas para fazer essa reprodução. Então é uma gravura que você vai fazendo a sequência da contação, né, da narração da história e utilizando... Só para pegar mais um. Então o livro começa, o Menino Maluquinho, né? E aí começa a narração da história. Então vai, era uma vez um menino, e aí a gente vai colocando as cenas e fazendo a parte da narração. É bem interessante, né? Então ajuda bastante quando o livro antecipa os acontecimentos pelas imagens, que é algo legal, e também dá uma reproduz, né, amplia essas imagens para detalhar. Depois das falas da Sabrina, a gente também tem alguns vídeos curtinhos. É legal essa primeira introdução desse conteúdo, porque a gente vai trabalhar isso ao longo da CIEP e a gente a ideia é criar percepção. Então hoje a gente já teve um tipo de contação pela manhã, que foi uma contação com interação, com o recurso do livro ou com alguns outros recursos. Então agora, a partir disso, desse apanhado que a gente está apresentando para vocês, para que a gente possa ir percebendo quais são os tipos de contação que nós vamos ter aqui dos profissionais, muitas vezes. Então já, ele está usando uma contação com gravuras, ele está fazendo uma narração simples. Então, para a gente criar essa percepção. A próxima que a gente apresenta para vocês é com um flanelógrafo, e é ideal para personagens que entram e saem toda vez da história, né? Aí a gente consegue, por meio desse recurso que a gente considera prático, mostrar essa passagem do personagem durante a história. Então, aí o cenário, para montar esse cenário do flanelógrafo, a gente usa quadro retangular de madeira compensado ao quadrado de papelão, face coberta por flanelas de cor azul claro, que vai ficar mais ou menos dessa forma. Assim, esse é o modelo, e ficaria... Temos esses modelos aqui de flanelógrafos. As figuras que a gente pode compor nesse material, né, elas são feitas normalmente de flanela, feltro, papel camurça, recorte de revistas, e em alguns casos colocam-se pedacinhos de lixa para poder grudar os personagens, né? E a gente consegue ir montando todo o cenário nesse apanhado. Aí ficaria mais ou menos dessa forma os personagens. Aqui é com feltro e tudo mais.
Algumas histórias que a gente indica, na verdade foi a Beth Coelho que citou no seu livro e a gente está trazendo para vocês, são essas daqui. Feliz como um vagalume, bom dia a todas as cores, além do arco-íris, uma nuvem chamada Fofinha. São histórias que podem ser feitas a partir desse tipo de contação. Aí são as capas dos livros. E a gente deixa uma dica aqui para quando for fazer esse tipo de contação, é colocar um personagem de cada vez, porque vai dar a entender que esse personagem está se movimentando, né? Vai dar mais veracidade para a história e tudo mais. Com desenho, a gente, esse tipo de contação é ideal para personagens que têm traços rápidos na história. Então, conforme vai contando a história, vai desenhando, vai fazendo toda a narração a partir disso. E esse tipo de contação ele aguça a forma de curiosidade e exploração das crianças, né, para poder entender a história, e é bem legal. O material necessário, aí depende dos recursos que a gente tem disponível, mas a gente indica, ou se tiver um quadro, para ir desenhando no quadro, pode ser nesse papel aqui, o papel de metro, usar giz, tinta, ou o próprio giz, esse daqui é o giz de carvão. É muito bom também para fazer esse tipo de contação. Algumas histórias que podem ser contadas com auxílio de desenho é o macaco nu, as ideias de Tadeu, Nicolau tinha uma ideia. Dicas de como iniciar esse tipo de contação. Então, a gente fala, um tipo, né? Desenha o personagem, a partir do personagem, coloca as características dele e depois pode chamar o público para vir interagir junto, colocando as características que eles acharam interessantes durante a narração. Com interferência dos ouvintes. Aí, esse tipo de contação depende muito da estratégia que o livro quer que você use ou do tipo de espaço que você tem disponível. Aí, a interferência pode ser falada, uma frase, uma palavra, cantada, como a gente viu o exemplo aqui da contadora de história, que ela interage com o público, canta junto. E de grupo, o narrador pode separar os ouvintes em dois grupos, um de fala e o outro de canto. Aí a gente vai ter a junção de... Algumas das histórias que podem ser contadas com auxílio desse tipo de recurso são essas aqui, o Castelo Amarelo, a Galinha Ruiva, Camelo Comelão, entre outras ali. E a gente trouxe umas capinhas. A gente vai disponibilizar, que aí, se você quiser ou treinar ou durante as atividades, talvez que a gente tenha de elaboração, quiser estar utilizando um material desse, eu acredito que alguns materiais não estão disponíveis na BCO, porque eu já consultei o catálogo, então tem algum material, então dá para utilizar já para ver se realmente aplicar essa forma, né, que a gente está citando, para ver se dá certo todo esse formato. Essa. E teatro de sombra chinesa. Chinesa porque se originou lá na China esse tipo de contação, que é feita a partir de sombras com os bonequinhos por trás, que a gente vai mostrar posteriormente. E o material necessário é uma caixa de papelão, cartolina preta, papel manteiga, tiras de papel de presente, tesouras sem ponta, palito de churrasco, lápis, caneta e borracha, fita crepe e o adesivo. Aí vai ficar mais ou menos nesse formato, com os materiais. Com os fantoches. Os fantoches, a gente pode contar a história usando esses fantoches com a história já decorada ou não, pode ser com o livro. E eu trouxe alguns aqui para exemplificar. Esse daqui é um fantoche, bem simples. Vocês arriscam qual material é feito esse fantoche? Caixinha de leite. É bem possível fazer algo do tipo, para quem tem um recurso pouco, né, um pouco recurso, dá para fazer com caixinha de leite, fica bem legal. E a gente tem também esse outro tipo de fantoche, que pode ser colocado em um cenário pré-pronto, né? Você monta o cenário, coloca o personagemzinho, aí a gente tem vários, é bem legal também usar esse recurso. Tem os
varetinha também, que eu já fiz o Mauá, também com elas. Então os personagens têm as varetas, você vai fazendo a contação. É mais legal se você estiver atrás de uma superfície, né, para que fique só os personagens ali, a movimentação, então é bem legal. E essa daqui é uma tabela que a Beth Coelho trouxe no seu livro, que ela define os tipos de contação, os tipos de história que você deve contar de acordo com a faixa etária de idade, né? Aí tem os pré-escolares e os escolares e as idades e os tipos de história que ela julga ser mais fácil para a criança entender e tudo mais. Fica a dica, a gente deixou essa dica aqui do livro que a gente usou para fazer todo o trabalho, o apanhado do trabalho. É um livro que a gente recomenda, super bom, o conteúdo é excelente. É um conteúdo bastante simples também. Sim. Em exemplos. As referências, A gente está com tempo, mas Pode passar sim separou. os exemplos, né? A gente só colocou alguns trechinhos bem rápidos. A gente está usando um material visual, que a gente sabe que no sábado, 20 para 5, às vezes só a gente falar ou só com conteúdo pesado de texto, a gente vai também, então a gente está usando bastante das imagens para facilitar a nossa captação. Vai ficar muito cedo. Eu preciso de um real de som. Esse vídeo retrata a narração simples, né? A narrativa simples. Então ela não está usando de recursos, né? Ela somente a fala dela e o gesticulário que ela fala é um dos recursos que a gente viu. Tem um outro aqui também. Não sei se a gente vai ter tempo para mostrar. A contadora de história que vai finalizar cedo, ela já tem esse depois a inspirar. A gente vai ter uma última atividade depois para encerrar. Uma atividade. Falar do livro Imagem é um livro que já tem isso. A história é toda contada através das ilustrações. A história de hoje é O Lenço, de Patrícia Auretar. Senhoras e senhores, apresento a vocês o lenço que abre-se as cortinas em que ele se transformou. O lenço fica guardado dentro de uma gaveta na cômoda do quarto da mamãe. Ele tem um cheirinho de limpinho. Eu vou usar para fazer o meu sonho. Eu vou tirar porque é para demonstrar, por exemplo, essa forma, utilizando o recurso livro. É um livro mais ilustrado, sem texto, como ela falou, a leitura, né? E indicado para crianças menores ainda, que não foram alfabetizadas. Então é uma forma também de você estar demonstrando isso para criança. Posso Agora eu quero ver
trombeta. Será que vai passar? E ó, eles continuam em pé. Se você não tomar e não bater a minha, você não é mais meu amigo. Essa daqui é uma forma de flaneló. Que, para quem não consegue montar aquele quadro, pode usar um simples guarda-chuva azul e ir girando ele, que dá o mesmo efeito. Era uma vez 3 ursos. Mamãe urso, papai urso e o pequeno ursinho, que viviam em uma casinha na floresta. Um dia, a mamãe urso preparou uma sopa, mas estava muito quente e eles decidiram caminhar pela floresta enquanto esfriava. Muito perto da casa dos 3 ursos, Esse aqui é o exemplo com um desenho, que a pessoa vai contando a história e vai desenhando ao mesmo tempo. Eu vi um exemplo bastante legal, interessante desse desenho, que a família ela já tinha o costume de fazer desenhos no vidro. Ela utilizava uma caneta que ela limpa depois o vidro, depois não sei direito como é a caneta lá, mas até fala no vídeo. Então a família, os pais e a criança, eles desenham sempre no vídeo aquilo que eles, uma contação, uma coisa que eles fizeram. Então uma das histórias foi sobre a ida ao parque aquático. Então eles desenhavam, o pai começou a desenhar e aí a criança começava, essa sou eu no carro, mas a mamãe também estava não sei o quê. Aí já desenhava um carrinho e aí ia formando a história com o desenho. Assim, é uma contação bem legal. História de Natal, Valéria Rodrigues. Prestem muita atenção no que agora eu vou contar. Aconteceu já faz tempo, numa noite especial. A família de Marquinhos juntou-se para celebrar uma noite bem feliz, a chegada do Natal. Tinha árvore cheia de enfeite, tinha amor, tinha alegria, já se via lá de longe que ali tinha harmonia. Crianças por toda parte brincando com alegria, pula corda, bicicleta, piques. Esse é um exemplo do teatro de sombras, né? Sombras chinesas. Vez uma cidade cheia de prédios, uma cidade muito grande, bem grande mesmo. Um prédio atrás do outro prédio, bem alto, uma cidade. Uma cidade cheia de prédios. E nesse prédio aqui tinha também um terracinho. E na frente desses prédios todos. E essa foi uma contação feita a partir de objetos, que ela vai colocando objetos e fazendo a contação, montando todo o cenário. Para quem assistia Rá-Tim-Bum, tinha muita contação de história desse tipo e era muito legal. É isso, gente. Um apanhado das principais, na verdade, porque conforme você aprofunda, você vê que existem outras formas de se apresentar. Então a gente quis trazer as mais usadas e que a gente pode estar aplicando também no nosso trabalho, no nosso dia a dia, aí, como futuros contadores, ou narradores, ou mediadores, assim. Então, né? Então é isso, obrigado.